Acho que assim, talvez isso ainda não é que não exista, mas é difícil ver hoje dentro da área. Mas eu falaria para todos os profissionais, se aparecer um profissional que seja aí especialista específico nessa área, fazer um curso só para falar sobre inflamação, reparo tecidual. Só isso, passar um dia inteiro falando disso. Eu amo. Aí. Eu. Porque assim, Margarete, hoje eu não sei se falta atenção do profissional, se falta conhecimento ou se as duas coisas estão atreladas, porque assim, às vezes eu dou cursos e aí você fala uma coisa para a pessoa, você vai fazer um microagulhamento a cada 28 dias, por exemplo. Mas não pode fazer a cada 15? Cacete, né? Falar bem acabei de falar. Entenda a fase da cicatrização, entenda a fase desse reparo tecidual. Há uma biomodulação, né? Porque você fez um estímulo e esse corpo ele vai se recuperar, ele passa por etapas. Só que parece que o profissional desse século, dessa atualidade, não está preparado para esperar. Ele tem pressa. Aí eu falo, seu paciente demorou anos e anos para aparecer essa ruga, para aparecer essa mancha, para aparecer essa estria. E você agora, ele te impõe, ou você se auto-impõe uma pressão de que em um mês você vai ter que resolver o problema dele ou o problema dela. É interessante, sabe? Eu acho que é falta de preparo. Por que é falta de preparo? Porque o profissional ele não tem argumento para contestar o cliente. O cliente chega com o protocolo pronto. Basicamente. E aí, esses dias mesmo, eu tive uma experiência. A cliente falou assim, não, eu fiz de tal jeito porque a minha cliente queria desse jeito. Daí eu falei, não, mas a cliente não manda no seu consultório. O seu consultório é você que tem que determinar. Não, mas senão ela não ia fazer. Não, se ela não ia fazer, é porque ela não era uma cliente para você. Porque é cliente que especula. E essa cliente não é para você. Mas eu não ia atender. Não. Você vai perder essa, mas você vai ganhar sossego, você vai ganhar paz. Porque quando a cliente chega mandando dentro do seu consultório, você já perdeu a sua autoridade ali dentro. Totalmente. Então, assim, às vezes é a insegurança. Por que você não argumentou? Não, porque a cliente que já... Então, falta o argumento. Falta. Então, e você percebe isso do perfil do paciente no momento da avaliação. No momento, exatamente. No momento que ele chega na tua clínica, que ele pisa o pé, sentou na cadeirinha lá na recepção, você já sabe quem é e qual o perfil. Exatamente. Né? Você quer ver uma coisa que eu acho engraçado? No começo eu me ofendi um pouco, mas depois eu fui entendendo. Eu trabalhei muitos anos com cirurgião plástico e ele tinha horror de esteticista. E eu ficava muito puta da vida. Eu falava, como? Eu tinha graduação na área da fisioterapia, mas eu dava aula para esteticista. Eu sempre queria mandar... eu queria mandar as estagiárias para ele. Ele não aceitava. E ele me falava por quê. Ele falava, elas não estão preparadas. E depois, conforme você vai acompanhando, eram tantas intercorrências que eu ouvia de esteticistas, que, na verdade, elas não eram esteticistas. Elas se julgavam esteticistas. Então, até hoje, você pode ouvir isso. Os cirurgiões plásticos, eles falam, eu não quero que seja uma esteticista, porque ele ainda tem aquela ideia das esteticistas que não são formadas. E formada, gente, eu não estou falando de curso técnico, porque um curso técnico também habilita bem, capacita bem, uma graduação também. Na verdade, elas não são formadas em nada. Elas são formadas num curso de um final de semana. É verdade. Então, assim, com isso, a gente foi perdendo moralidade. E aí a gente é obrigada a dar o ponto para o cirurgião plástico quando ele fala, ele não quer que ninguém mexa. Porque ele não sabe que... Então, eu indico, ele fala. Então, eu falo. Então, se você quer trabalhar com pós-cirurgia plástica, faz uma parceria com o doutor. Vai lá e mostra o que você sabe.
Mostra ali a sua formação, a sua especialização, e aí ele vai te mandar os pacientes. Porque se ele mandar para qualquer esteticista ou qualquer profissional, muitas vezes não precisa ser nem Não, é esteticista. super arriscado. Você está falando de uma vida ali. Quantas pessoas não fazem modeladora no pós-operatório? Isso é absurdo. É absurdo Mas fazer uma faz, né? modeladora num Mas pós-operatório. faz, Heitor. Faz. Nossa. O paciente mesmo depois vem e fala, nossa, eu não aguentava de dor. Como é que você pode gerar mais dor num quadro que já está com dor? É muito complicado, né? E assim, o pós-operatório, né, Margarete? Lá no meu comecinho, eu fiz um curso de pós-operatório. Eu não me identifiquei com a área, porque eu sou um pouquinho mais de ação e é uma técnica que você exige cuidado, Sim. muita destreza. Você precisa, não que eu não tenha esse aconchego, né? Mas assim, você precisa ter o acolhimento desse Sim. paciente desde o momento que ele vai entrar na tua clínica, para ele subir na sua maca, para você ter ali as questões do curativo. Não é deita aqui, vamos lá e Vem vamos cá. amassar. Gente, O paciente senta e a pressão arterial dele oscila e ele pode desmaiar ali na sua mão. E você faz o quê? Com certeza. Aí você vai pôr a cinta. Você tem que tirar a cinta. Às vezes tem seroma. Aí você tá com dreno. E aí, como é que você faz tudo isso? É muito interessante, né? A gente poderia dizer assim, que tem profissionais que ele tem talento, mas ele não usa o talento. Tem profissional que usa o talento. E tem profissional, tem um que guarda o talento, tem um que perde o talento, e tem aquele que usa. Eu poderia dizer isso. Então, assim, a gente tem muita gente talentosa, mas eu acredito que muitas vezes as pessoas, ou elas têm preguiça de usar o talento, ou elas perdem o talento. Então, não adianta você ter conhecimento e não aplicar. Sim. Entendeu? Então, vai atrás, vai estudar. E uma das coisas assim que para mim, na minha carreira, fez muita diferença, Margarete, é a questão da especificidade, Sim. o aprofundamento em um determinado tema. Hoje, eu sou conhecido, o Heitor do microagulhamento. Não adianta hoje do nada eu vim falar, agora eu sou professor de pós-operatório. Baseado no quê? Da onde? Quando? Como? De onde surgiu, né? né? De onde surgiu, onde vive. Então, assim, uma das coisas que vai fazer o profissional, você que está aqui nos assistindo, a se diferenciar é ser especialista em uma determinada área. Se você é especialista ou quer se tornar especialista em uma determinada área, vamos supor aqui pós-operatório, não quer dizer que você não possa vir a fazer um microagulhamento. Claro. Porque em um determinado tempo, depois que esse processo de cicatrização estiver já consolidado, eventualmente pode ser que você precise fazer um microagulhamento, né, Margarete? Claro. Mas isso vai te dar uma maior autoridade. E isso vai fazer com que você seja mais reconhecido por determinada especialidade, né? Sim, é isso que faz a gente se diferenciar no mercado, né? Quando você é muito bom naquilo. Bom em tudo não dá para ser. Não dá para ser bom em tudo. Agora, sim, quando eu estou falando que você é muito bom naquilo, não é você pagar um marketing para falar de você. É o seu cliente, é o seu aluno falando de você. A prova social. Exatamente. Então, assim, uma coisa é você... eu sou ótima nisso. Não. Outra coisa é o seu cliente falar de você, o seu aluno falar de você. Olha, ela resolveu, eu aprendi com ela. É diferente. Uma coisa que eu acho que surgiu muito aqui nessa pandemia foram muitos professores, né? Foram. Surgiram. Muitos professores. Eu nunca vi tanta demanda de curso. Hoje todo mundo dá aula. Mas eu acho que foi um socorro para a vida de muita gente. Sim. Em relação a financeiro, tá? Eu acho que foi uma forma de empreender de muitos profissionais.
um modismo, Modismo. né? Parece que é um status, né? Isso. Eu acho que fez surgir pessoas que talvez tinham um talento que não estava usando, né? E teve que, vamos acordar ali no meio do negócio. Fez se revelar pessoas que não estavam preparadas realmente para dar aula. E fez surgir também maus profissionais. Ensinando coisas erradas. Ensinando coisas completamente inadequadas. E de formas inadequadas. Eu cansei de pegar alunos, Margarete, no meio da... Bem no começão da pandemia, assim, quando deu aquele boom de live, boom de cursos. Pessoas sem um determinado, por exemplo, suporte. Eu acho que hoje eu sou muito mais professor do que atendimento. Sim. Então, eu sempre falo para a Thaís, me coloca para dar 10 aulas, mas não me coloca para fazer 10 atendimentos. Por quê? É o que fala mais alto para mim. Ou seja, quando eu me propus a dar aula, eu me propus pelo seguinte fato de ter sido aluno de um curso e pagar caro e sair extremamente insatisfeito, decepcionado com aquilo. Aconteceu muito isso, né? Muito. E foi a partir daquele momento em que eu falei assim, um dia eu vou ser professor e um dia eu vou ensinar essa técnica com maestria. Olha. E foi a partir dali que surgiu. E aí na pandemia surgiram muito essas questões que você falou, os professores da pandemia. E assim, a gente viu muito caso assim de... Eu te dou um curso aqui e sumo. Você me chama, eu não respondo. Eu tive uma intercorrência, não tenho suporte. Você vende um curso que a pessoa tem 2 dias para assistir, sendo que ela poderia ter 1 ano para assistir, ou meses para assistir. É claro que também teve uma overdose de cursos, porque Nossa. assim, a pessoa fala, tô em casa, eu vou sair comprando curso. E se ela comprou 10, se ela assistiu 1, foi muito. É verdade. É verdade. Porque as pessoas acabaram se perdendo, né? Essa pandemia foi uma coisa bem interessante. Mas, assim, o que eu não entendo é como que uma pessoa se sente habilitada para dar curso. Se ela não é nem formada, tem muitas que não são formadas.